Os meus pais, eles são professores. Meu pai é professor de educação física do ensino fundamental e a minha mãe é professora de informática do ensino fundamental. Então, eu sempre tive esse background com professores e todo mundo lá em casa ensinando. Até que um dia, minha mãe, ela comprou um curso de como criar sites. E eu tinha ali uns 13 anos e como boa criança metida, eu queria muito fazer aquele curso e eu pegava os CDs da minha mãe escondido e comecei a colocar o CD no computador e quando a minha mãe saía de casa, eu ia escondido e assistia ao curso. E foi assim que eu aprendi a programar e criar sites com um curso que eu roubei da minha mãe. E aí eu achei muito legal criar site, criar conteúdo e eu basicamente criava conteúdo para qualquer coisa que eu ia fazer. Quando eu tinha 13, 14 anos ali, eu gostava muito de Feiticeiros de Waverly Place, que era um programa que passava na Disney com a Selena Gomez e tal. E aí eu criei meu primeiro blog falando sobre Feiticeiros de Waverly Place. Eu criava conteúdo falando da série, e eu criei meu primeiro blog, eu programava ele, e é ali que eu comecei a criar conteúdo quando eu tinha meus 13 anos. Ainda nem existia Instagram, Facebook, Orkut, não tinha nada disso, ainda que as pessoas mal usavam a internet. Mas eu já comecei a achar muito legal criar conteúdo. E a partir daí eu fui inventando cada vez mais. Eu comecei a criar um monte de site. Chegou uma época que eu criei um site que criava sites, de tanto site que eu já tinha feito. E com 16 anos eu criei meu primeiro site que realmente deu muito certo. Que foi um site para um jogo que eu gostava muito na época. Então eu escrevia notícias e conteúdo sobre o jogo. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro com criação de conteúdo. Eu lembro que com o meu primeiro dinheiro, o que eu fiz? Como todo bom jovem, eu comprei um iPhone. Foi um iPhone 8 na época, eu ganhei meu primeiro dinheirinho, eu vendi uma publicidade e com esse dinheiro da publicidade eu comprei um iPhone, que eu nunca tive esse celular. E aí eu fui criando conteúdo e fui fazendo meu site. Só que o que acontece? A minha família acabou mudando pra Florianópolis e aí a gente morava num apartamentinho pequeno de 2 quartos. Meus irmãos vieram morar com a gente, eu acabei ficando sem quarto. Então quando eu tinha 18 anos, a gente morava num apartamento pequenininho e eu dormia na sala. Então metade da minha sopas ficava no quarto da minha mãe, outra metade no quarto da minha irmã, e eu dormia na sala mesmo e eu criava conteúdo ali. Foi quando eu comecei a criar o meu primeiro canal do YouTube, onde eu postava notícias e falava informações do jogo para colocar esses vídeos dentro do meu site. Só que aconteceu que como a casa era muito pequena e tinha várias pessoas morando, a gente morava em 5 pessoas numa casa pequena, a minha mãe pediu para que eu parasse de gravar os vídeos porque esses vídeos acabavam dando briga em casa, porque eu pedia para gravar, pedia pro pessoal fazer silêncio, dava muita confusão, e ela pediu então que eu parasse de gravar. Eu falei que eu não ia parar de gravar porque eu queria muito criar conteúdo e por causa disso eu acabei então saindo de casa para poder trabalhar e criar conteúdo. Depois que eu fui morar sozinha, eu fiquei com sangue no olho e eu falei, eu vou fazer esse negócio de criar conteúdo dar certo, porque eu via que aquilo ali era uma chance para eu mudar de vida. Eu percebi que com a criação de conteúdo eu ia poder ter liberdade, eu ia poder ganhar dinheiro e eu sentia que aquilo ali ia crescer. Na época ainda não tinha youtubers famosos, não tinha rede social, mas eu sentia que aquilo ali era uma chance de mudar de vida e eu ia agarrar com todas as forças. Foi quando eu comecei a pegar cada vez mais estágio da faculdade, eu ficava 3, 4 meses no estágio, onde eu aprendi ali sobre programar, aprendi sobre marketing, aprendi sobre publicidade, e eu fui passando de estágios para aprender. E aí, nesse meio termo, eu também tinha a minha empresa, onde eu vendia sites para outras pessoas. Então, nessa época, eu tinha o estágio, eu tinha o auxílio, eu vendia sites de forma freelance para outras pessoas e ainda tinha meu canal do YouTube. Basicamente, eu não tinha vida. Eu passava 24 horas trabalhando, estudando e fazendo as coisas como uma boa universitária ali, estagiária, ralando o dia inteiro, ganhando pouco dinheiro, mas conseguindo muito conhecimento. E mais tarde acabou sendo a melhor coisa que eu podia fazer na minha vida, que foi adquirir o conhecimento. Porque tem uma frase que eu sempre ouvi da minha mãe, que foi uma coisa que ninguém tira de você, o conhecimento. Então eu lutei muito pra ter o conhecimento, porque eu sabia que o que eu aprendesse ia ficar comigo pra sempre. E aí um tempo depois eu fui vender um site pra um cara que ele era lá do Vale do Silício e ele tava criando uma página de vendas pra um evento que ele ia criar. Só que ele acabou gostando tanto do meu serviço que ele me convidou pra trabalhar com ele. Só que eu cheguei pra ele e falei, olha, eu não trabalho só por dinheiro, eu também quero aprender. Então eu só vou trabalhar pra você se você for me ensinar sobre empresas e sobre as coisas. E aí ele aceitou e eu fui trabalhar então pra ele. E como ele era desse mundo de startups e de empresas, ele começou a me ensinar muito
muito sobre como ter uma empresa, como ter startup, o que valia a pena, o que não valia. Na época eu tinha meu canal do YouTube, eu vendia ali coisas, freelance, mas eu ainda não tinha essa mentalidade de empresa e de crescimento. E foi com ele que eu consegui aprender. Ele foi o meu primeiro grande mentor. Mas aí ele resolveu tirar uma folga para ser pai, ele foi ter o primeiro filho dele, queria tirar uma licença paternidade, e ele acabou parando de trabalhar. Então por causa disso eu saí, e aí eu senti que eu tava pronta para finalmente criar o meu site novo. E aí eu acabei encontrando algumas pessoas que criavam conteúdo para páginas do Facebook. E eles tinham assim 10, 15 milhões de curtidas nas páginas do Facebook. Então eu virei sócia deles e eu criei um site com eles, que era um site do universo feminino, onde a gente falava sobre notícias, sobre questões femininas. E junto com eles eu tive mais um site que fez milhões de visualizações, dessa vez num nicho diferente. Foi meu segundo site com milhões de visualizações em um outro nicho diferente. E a gente começou a crescer muito e começou a ganhar dinheiro. Foi nessa época que eu desisti de largar tudo e viver 100% da criação de conteúdo. Mas a sociedade acabou não dando certo, porque como eu tinha esse background de empresa, de startup, eu queria ter uma empresa grande, eu queria reinvestir o dinheiro para ter uma empresa, e os meus sócios, eles queriam investir em outras coisas, o dinheiro, eles queriam ir em festa. Então, enfim, acabou que a sociedade não deu certo e a gente terminou. Só que eu tinha o dinheiro e eu aprendi com eles como crescer uma página para ter milhões de seguidores. E aí eu usei esse mesmo método para criar uma página do Facebook pro meu site e criei um terceiro site sozinha. Gente, eu tive muito medo de lançar ele, porque é a primeira vez que eu ia lançar sozinha, sem os meus sócios. Eu não sabia se eu ia conseguir sem eles, mas aí eu tive coragem de lançar depois de fazer muita terapia. E quando eu lancei aquele site, gente, em 20 dias virou o maior site do meu nicho da América Latina. Aquele site, em 1 ano e meio, ele teve 100 milhões de visualizações, porque eu consegui juntar todo o conhecimento que eu tive dos estágios, do meu chefe do Vale do Silício, de criação de conteúdo, de blog, dos meus outros sócios. Todo o meu conhecimento eu botei naquele site e eu tive 100 milhões de visualizações. Naquele site eu criei um outro canal do YouTube, eu comecei a ter muita visualização. Aquele meu canal do YouTube teve 30 milhões de visualizações, mas eu ainda queria aprender coisas novas. E aí tinha uma rede social que eu nunca tinha explorado ainda, que era o Instagram. E aí quando eu comecei a pesquisar sobre o Instagram, eu comecei a ver que o Instagram ia mudar para criadores de conteúdo. E eu pensei, gente, tem uma boa oportunidade nessa rede social aí. E aí eu resolvi ir pro Instagram. Só que eu não sabia sobre o que eu ia falar. Então eu peguei meu perfil pessoal, que tinha ali uns 100 mil seguidores do YouTube, né? Muita gente do YouTube me seguia ali. E eu resolvi começar a criar conteúdo para ver o que acontecia. Primeira coisa que eu fiz foi conteúdo sobre vida saudável, porque eu gosto muito de falar sobre essas coisas. Eu fiz, deu umas visualizações, mas eu não senti que era aquilo. E aí eu resolvi criar conteúdo sobre criação de conteúdo. Eu comecei a dar dicas de criação de conteúdo. E aí aconteceu uma coisa que eu não tava esperando. Algumas amigas minhas comentaram e vieram pedir pra eu dar mais dicas. Uma delas, ela é dona de um estúdio de tatuagem, ela é tatuadora, e ela veio me pedir mais dicas e falar que ela tava adorando e que ela queria aprender mais pra página dela. A minha prima, que tem uma marca de café, tem um e-commerce, ela também veio falar comigo, elogiou e disse que as minhas dicas ajudaram muito ela a crescer o negócio dela, crescer a marca de café. E aí uma outra amiga minha que é arquiteta, ela também veio me contar que ela tava adorando as dicas pro negócio dela. E aquilo foi tão legal, saber que eu tava ajudando outras mulheres a criar conteúdo e crescer o negócio delas. Cara, eu senti um fogo, eu senti um estalo, e foi a primeira vez que eu senti que eu tava cumprindo meu propósito. Porque eu lembrei que criar conteúdo me ajudou a pagar a minha faculdade, né? Eu acabei largando a faculdade de ciência da computação, fiz faculdade de marketing, paguei com o dinheiro do YouTube. Criar conteúdo me fez poder morar sozinha, me fez ganhar dinheiro pra ajudar minha família, me fez poder me mudar pra esse apartamento bonito. Criar conteúdo me fez poder viajar, viver experiências. Nessa época eu só era influenciadora, mas eu fechava muita publicidade. Eu fechei publicidade pra Magazine Luiza, pro Spotify, pro Uber. Eu ganhava muito dinheiro com a AdSense, então eu ganhava bastante dinheiro. E a criação de conteúdo me possibilitou ter uma vida extraordinária. E quando eu percebi que eu poderia ajudar outras mulheres a terem isso, eu senti um brilho, eu senti uma alegria e eu senti, cara, eu vou fazer isso. E aí eu peguei a cara e a coragem, criei um perfil do Instagram do zero. Não falei pra nenhum seguidor meu, porque eu queria criar um público novo, né? Como eu já entendia um pouquinho ali de algoritmo, eu sabia que se eu levasse meu público atualmente, que era completamente diferente daquele, não ia dar bom. E aí quando eu fui começar a aprender sobre o Instagram, eu fui pegar alguns cursos e aprender
aprender sobre o Instagram. E eu vi que a maioria das pessoas não sabiam crescer no Instagram. E aí eu peguei os cursos e eu vi que eles falavam sobre como crescer com hashtag. E eu tentei colocar hashtag, tentei seguir os métodos e meu perfil não crescia de jeito nenhum. Na época eu tinha um perfil onde eu ensinava dicas de Canva e eu não tava conseguindo crescer. Foi aí que eu mesma parei para estudar o algoritmo. Eu comecei a comparar o algoritmo do Instagram com o algoritmo do Google, com o algoritmo do Twitter. E eu fui começando a entender o algoritmo do Instagram por conta própria. E aí quando eu entendi como o algoritmo do Instagram funcionava, aí foi um estalo. Eu comecei a criar a minha primeira agenda de conteúdo. Eu comecei a criar ali o que depois acabou virando o método multifunil, onde eu comecei a criar Reels, comecei a criar carrossel, comecei a criar foto, comecei a mexer ali com o tráfego de crescimento e aí meu perfil começou a crescer. Meu perfil ele foi mais rápido do 10 mil para 100 mil seguidores do que do 0 para 10 mil, porque depois dos 10 mil seguidores foi quando eu criei meu método. E aí, apesar de eu ensinar Canva, as pessoas começaram a ver que meu perfil estava crescendo muito rápido e começaram a me perguntar como que eu fiz o meu perfil crescer tão rápido. E aí eu comecei a ensinar as pessoas a crescer o perfil, comecei a ensinar sobre algoritmo, comecei a ensinar sobre engajamento e vi que era isso que as pessoas precisavam. E acabei cada vez mais ensinando sobre Instagram, criei o curso Posts Mágicos e hoje eu tô aqui e sinto cada vez mais que eu tô cumprindo meu propósito. Eu vejo outras mulheres crescendo, tendo resultado, conseguindo cliente, mudando a vida delas. E isso me dá um fogo, isso me dá energia. Isso é o que eu percebi que eu quero fazer aí por muito tempo na minha vida. Eu sinto pela primeira vez que eu encontrei meu propósito. Meu propósito é ajudar outras mulheres a também terem essa conquista profissional, essa conquista pessoal, essa conquista incrível que criar conteúdo pode trazer. Então hoje eu tô aqui e o resto da minha história você pode acompanhar enquanto a gente escreve elas aqui no Instagram e no curso. É nóis, muito obrigada por ouvir até aqui. Tamo junto!